Olá, você está acompanhando o programa Live com Cristo, Palavra Fiel. O programa que foi criado para anunciar o verdadeiro Evangelho. Esse é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Belém, Rio Grande, RS. E essa é a sua rádio cristã, que apresenta sempre um conteúdo relevante para o seu discernimento e crescimento espiritual. O apresentador do programa é o pastor Caio Bittencourt. Lembrando que você poderá enviar suas perguntas pelos comentários no vídeo da live, que ficará gravada. As respostas serão enviadas assim que possível, tendo em vista a quantidade de comentários. Vamos à live! Olá a todos os nossos ouvintes que nos ouvem através desta programação. Eu sou o pastor Caio, aqui da Igreja Assembleia de Deus Belém. Você está entrando junto conosco nesta live. Nosso programa também está disponível agora através do Spotify, onde você pode encontrar nossas mensagens digitando Live com Cristo. E encontrará também a nossa playlist. Aproveite. Vamos oferecer um louvor inicial àqueles que nos acompanham e em seguida estaremos trazendo uma reflexão e meditação dentro da palavra de Deus. Olá, amados ouvintes, simpatizantes da fé, irmãos em Cristo. Estamos iniciando mais um programa Live com Cristo, a sua rádio cristã.
E nós estamos aqui hoje diante de um tema que o Senhor nos deu para este dia, que tem por título O Senhor o Disse. Então essa é a mensagem que nós queremos meditar nesta oportunidade, e nós estaremos inicialmente trazendo a leitura do texto que está aqui em Jeremias, capítulo 19, a partir do versículo 14, vamos ler o 14, depois o 15. Diz assim as sagradas letras: Voltando, pois, Jeremias de Tofete, lugar para onde o enviara o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas vilas todo o mal que pronunciei contra ela, porque endureceram a cerviz para não ouvirem as minhas palavras. Então, amados irmãos, queridos ouvintes, simpatizantes da fé, o Senhor nos traz inicialmente para este texto, para esta verdade, e nós queremos compartilhar aquilo que Deus quiser colocar em nosso coração, além do que já tem nos revelado, para que você possa ser alimentado através da palavra de Deus. O tema que o Senhor nos dava, irmãos, ele é um tema que fala da nossa responsabilidade, é um tema que fala acerca da nossa missão ministerial. Você que acompanha as nossas lives, eu tenho certeza que você tem percebido, né? Você já deve ter observado que nós estamos trabalhando sempre através da questão ministerial, né? Deus sempre tem falado sobre isso. E aqui não é diferente, né? O tema que Deus nos deu, ele tem este título, falando acerca da nossa missão de falar, de transmitir, de levar o evangelho verdadeiro, né? Doa quem doer, goste quem gostar, ou desgoste, né? Independente da audiência, nós temos que falar a verdade como ela é. Por isso este tema, né? O Senhor o disse, ou seja, o Senhor falou e está falado. O que Deus falou, quem quer ouvir vai ouvir, quem não quiser ouvir não vai ouvir, mas Deus tem a missão e nos encarrega desta missão de falar aquilo que tem que ser dito, né? Então, esta é a introdução, esta é a base pela qual Deus nos trouxe esta palavra. Quando nós olhamos no capítulo anterior, quando nós olhamos no capítulo 18, né, nós estamos diante de um texto mais conhecido, que fala do vaso na olaria, né? Capítulo 18 de Jeremias é um texto mais explorado, vamos dizer assim. E este texto nos traz para o processo que Deus usa para transformar um cristão normal, observa bem o que eu estou dizendo, em um vaso. Porque uma coisa, irmãos, uma coisa, simpatizante da fé, ouvinte que nos ouve, uma coisa é você aceitar Jesus. Aqueles que ouvem a palavra e abrem o seu coração, e aí às vezes o pregador faz um apelo, quem quer aceitar Jesus, e aí a gente levanta a mão e a gente diz, eu aceito Jesus. Então, Jesus, ele, encontrando a porta do nosso coração, ele abre a porta, né? Porque nós demos a permissão, abrimos o nosso coração e o Senhor, então, ele trabalha, ele opera, ele entra na vida da pessoa e já muda, né? O coração da pessoa, ela recebe Jesus e ela, então, começa a participar
da vida cristã. Mas, apesar disso ser uma verdade, apesar disso ser uma realidade, o aceitar Jesus não é tudo que Deus pede de nós. Porque quando nós recebemos uma visita, Deus está mandando me mastigar para alguém, quando nós recebemos uma visita na nossa casa, nós não queremos somente que a pessoa tenha acesso à nossa casa, que nós abramos a porta e ela passe pela porta e entre na nossa casa. Nós queremos que ela passe o dia conosco, que ela passe um tempo conosco, se ela veio nos visitar, né? Que ela vá tomar um café ou vá fazer alguma outra coisa ali conosco. Porque se ela veio, né? Se ela teve a condição de chegar até nós, né? Falando do exemplo da visita, é porque ela tem interesse em compartilhar do que há dentro da casa do visitante, que é aquele que abre a porta para recebê-la. No Evangelho é a mesma coisa. Jesus é aquele que bate na porta. Quando ele bate na porta, ele encontrando a porta aberta, a porta estando acessível, ele entra na vida da pessoa. Mas se o Evangelho terminasse aí, seria alguém que só conheceu a vista interior do nosso lugar de moradia. Mas Jesus não quer só entrar na nossa porta, passar pela porta e contemplar e ver o que tem por dentro. Ele quer tomar o café. Na figura que eu usei, ele quer passar o dia conosco. Ele quer cear conosco. Então, um momento é dado para o abrir da porta, mas uma tarde inteira vai ser dada para que haja a conversa, para que haja a ceia, para que haja ali o compartilhamento das experiências, das conversas, das coisas que querem ser repartidas ali. Então, a gente percebe, irmãos, que muito mais interessado está Jesus do que somente bater e a gente abrir a porta. Jesus está interessado em entrar dentro da nossa casa, que é o nosso coração, e participar da nossa vida de uma forma mais profunda, porque Jesus vai entrar dentro da casa e ele vai cear, ele vai participar ali da vida cristã, ele vai entrar nos assuntos, né, nos territórios que estão habitando dentro dos nossos corações, e ele quer melhorar a nossa vida, ele quer ajustar algumas coisas que estão erradas, ele quer também, muitas das vezes, presentear aquele que ele está, né, adentrando dentro dessa casa, representando o nosso coração. Então a gente percebe que Jesus tem muito mais para fazer, né? Eu digo que o aceitar Jesus é abrir a porta, mas Jesus não quer que a gente aceite só Jesus. Jesus quer que a gente o siga. E o seguir Jesus é justamente estarmos agora com ele dentro de nós, e quando ele direcionar o nosso coração, que é a nossa casa vai se inclinar para aquilo que ele, Jesus, quer que nós façamos. Então, Deus começa a nos trazer a ideia de que entrar na porta ou pela porta é um primeiro passo, mas existe todo um caminho dentro da casa. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele quer caminhar conosco e nós temos que entender que nessa caminhada ele vai mudando o que está dentro da casa. Ele vai trocando os móveis de lugar, ele vai arrumando, vai fazendo faxina, vai limpando, vai fazendo um monte de coisas que são necessárias que sejam feitas dentro da nossa casa, que é a nossa vida, né? Então a gente entende que o evangelho ele é mais profundo. O evangelho não é só eu aceitar Jesus e tá tudo resolvido. Jesus, ele quer fazer parte da nossa vida e ele quer que a gente faça parte da vida que ele tem a nos oferecer. Quando nós entramos aqui no capítulo de número 18, nós vamos perceber justamente isso. Aqui no capítulo 18, para você que não conhece esse texto, é um capítulo que fala de Jesus trabalhando no vaso.
O vaso na olaria representa aqui, para nós entender, para você, querido ouvinte, que está ouvindo essa palavra talvez pela primeira vez, o vaso representa a nossa vida. E Deus, ele quer modelar o vaso. Ele quer trazer o vaso a uma condição, a uma forma que o vaso precisa ter. Note o detalhe, não é uma coisa opcional, é uma coisa necessária que seja feita. O vaso precisa assumir uma determinada forma para que ele possa experimentar do azeite, que é a unção do Espírito Santo, que vai ser derramada sobre o vaso, no vaso, para que depois o vaso seja instrumento para cumprir o propósito desta palavra, desta mensagem, né? O Senhor o disse, para que eu, para que você, para que o cristão possa trazer as mensagens do Senhor, ele precisa primeiro receber as mensagens. E para ele receber as mensagens, ele precisa estar de acordo com a palavra, para que no modelo da palavra ele possa ser útil para Deus e ele possa estar apto a receber uma porção da vontade de Deus, dentro da vontade de Deus, do Espírito Santo, que é aquele que vai revelar Jesus a partir dos seus vasos. Então a gente olha para o capítulo 18 e a gente vê algumas coisas que trazem à nossa memória a meditação do que é necessário para que o vaso seja vaso, né? A primeira coisa que eu percebo aqui, que eu posso refletir com você, você tem o texto aí, pode acompanhar, ele diz aqui no versículo 1, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. A primeira coisa que eu consigo entender aqui é que o vaso, para ser vaso, olha que coisa interessante, no mundo a gente cresce para cima, né? No mundo a gente cresce subindo de nível. O vaso, para crescer, a Bíblia está mostrando que tem que ter disposição, porque ele diz, dispõe-te. E aí ele diz assim, e desce à casa do oleiro. Então, o evangelho ele é tão diferente, irmãos, que o evangelho é o único lugar onde a gente vai para baixo e a gente cresce. Mas como é que pode crescer indo para baixo? Né? Que eu saiba, uma coisa só cresce quando vai para cima, ou quando vai adiante. Mas aqui ele diz, dispõe-te e desce à casa do oleiro. Então o evangelho, ele confunde, porque ao invés de Deus mandar a gente progredir, Deus manda a gente descer. Deus manda a gente ir para o lado oposto da lógica comum. A lógica comum diz que nós somos aptos de conquistar, de ir, de progredir, mas o evangelho diz que para se tornar vaso não é subindo. O evangelho mostra que para se tornar um vaso a gente precisa descer. Olha que coisa interessante. Então o evangelho é a única revelação aonde eu cresço indo para baixo, né? Aonde eu cresço descendo ao invés de subir. Aí ele diz assim, desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Então a gente percebe que o evangelho pede de nós que nós desçamos inicialmente, e o evangelho também pede de nós um posicionamento, porque ele diz, e lá ouvirás as minhas palavras. Pastor, mas Deus não pode falar comigo na minha casa? Pode. Pastor, mas Deus não pode falar comigo no trabalho? Pode. Pastor, Deus não pode falar comigo, num caso aí, tomando banho? Não, dá um caso extremo aqui. Pode. Porque Deus pode falar a hora que ele quiser, né? Se ele quiser falar, ele fala. Mas dependendo do tipo de revelação, dependendo do tipo de revelação que Deus quer nos dar, ele precisa que nós nos posicionemos. Vou dar um exemplo aqui, mastigar para o nosso ouvinte, que talvez não entenda. Sabe quando você quer receber aquele sinal de Wi-Fi? Que você está numa zona onde está um lugar onde não está pegando sinal?
e você está ali tentando fazer a conexão, tentando mandar informações, receber informações, mensagens, mas o sinal não pega ali, é um ponto cego, né, que chama. Então você tem que se mover para algum lugar onde o sinal de Wi-Fi pega, para que ali naquele lugar você consiga se conectar, não é isso? No Evangelho é a mesma coisa. Olha que coisa interessante, estou usando um exemplo do cotidiano aí para você entender. No Evangelho é a mesma coisa, tem lugares que Deus não vai falar, o sinal não vai funcionar. Não porque Deus não alcança, porque Deus alcança todos os lugares, diferentemente da tecnologia dos homens, o sinal de Deus chega em qualquer lugar. Mas no caso do Evangelho, Deus não vai falar, não é porque o sinal não chega. Deus não vai falar porque Deus está mostrando para nós, pela palavra, que existem determinados locais onde Deus quer nos encontrar para que naquele local o sinal possa ser recebido pelo vaso. Olha que coisa. Então é o que Deus está instruindo Jeremias: dispõe-te e desce à casa do oleiro. E lá, Deus está mandando mastigar, ouvirás as minhas palavras. Então a gente começa a entender que eu não vou para o lugar que eu quero. Ah, pastor, mas é errado eu viajar, é errado eu ir a alguns lugares? Viajar a princípio não é errado, irmão. Mas existem lugares que Deus não quer que a gente esteja. Existe, pastor? Existe. Tem lugares que se Deus nos encontrar lá, simplesmente o Wi-Fi do céu ele corta. Entendeu? Ele é bloqueado. Por quê? Porque Deus não nos quer ali. Por outro lado, existem lugares que Deus quer que estejamos posicionados para fazer a vontade de Deus e a palavra de Deus se cumprir. Vou dar um outro exemplo para você, querido ouvinte, que nos ouve, até para os simpatizantes da fé e também para os irmãos em Cristo. Se vocês conhecem a história da Assembleia de Deus, ministério que eu hoje faço parte, vocês devem relembrar, né? Quem não conhece vai ficar conhecendo hoje, que quando Deus falou com os 2 missionários que foram usados para fazer o início das Assembleias de Deus no Brasil, 1910, Deus mostrou para eles um nome, Deus mostrou para eles uma localização, Deus mostrou o nome Pará. E eles não sabiam nem que era, onde era esse lugar, né? Segundo eu pesquisei, segundo a informação que eu tenho, eles foram procurar no mapa o que é esse tal de Pará. E aí eles descobriram que o Pará ficava no Brasil. E eles descobriram que era na região aqui mais norte, nordeste do Brasil, né? Belém do Pará, no caso. Então eles pegaram, fizeram as malas e eles vieram, segundo ordenança do Senhor, né? Daniel Berg e Gunnar Wing, 2 missionários suecos, né? Para quem não conhece a história, depois você pesquisa mais aí, tem muito na internet aí para a gente pesquisar. E eles vieram parar aqui no Brasil. Eles vieram encontrar a cidade de Belém do Pará, né? Onde deu início a missão que depois se tornaria a igreja pentecostal, a maior igreja pentecostal do mundo, no caso, as Assembleias de Deus. Então note, querido ouvinte, simpatizante da fé, se eles não tivessem obedecido à direção do Espírito Santo, se eles não tivessem viajado para o Brasil, e detalhe, eles estavam num país que era bem melhor do que o Brasil, principalmente naquela época, né? Porque se hoje lá no Norte e Nordeste ainda existem regiões ribeirinhas, imagine 1910, né? Então eles estavam num local que era muito mais desenvolvido. Só que Deus mandou a revelação para eles de que eles tinham que aportar aqui no Brasil para que a obra missionária fosse feita. E assim eles fizeram. E assim se deu o início das Assembleias de Deus. Então note que a localização aonde os missionários foram se estabelecer fez toda a diferença
para que Deus pudesse executar a obra que ele tinha com eles. A mesma coisa vai acontecer conosco. Porque apesar de eu hoje ter tecnologia e eu poder levar uma mensagem pelo meio da internet, como você está me ouvindo, existem obras, observa bem isso, existem missões que nós temos que estar e nós temos que nos dispor para ir nos lugares aonde a obra precisa que nós estejamos. Note o detalhe que os missionários vieram parar no Brasil, eles não sabiam nem onde era a cidade que Deus tinha mostrado para eles. Eles foram lá no mapa e descobriram que Belém do Pará ficava no Brasil. Então, o Espírito Santo começa a mostrar para nós que no Evangelho da Bíblia, porque isso aqui aconteceu na vida dos missionários, mas também aconteceu na vida de Abraão, né? Porque Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei, né? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Em hebraico, né? Eles dizem que é o Lech Lecha, quer dizer, Abraão teve que ir. Então, Deus está mostrando para nós que existem obras que podem alcançar a nossa vida, como estou falando aqui nessa live. Mas existem obras que Deus só vai ser glorificado e só vai executar a obra como Ele quer se a gente for lá, para que lá a gente possa ouvir as palavras, como diz o versículo 2. Aí você vai dizer assim, não, pastor, mas eles não foram lá para ouvir, eles foram lá para pregar. Aí eu vou questionar você e vou te contrapor nessa questão, porque eles foram para pregar, mas para pregar, primeiro, eles tiveram que receber as mensagens. Então eles foram para Belém do Pará, primeiro para ouvir as palavras. Aí quando eles ouviram as palavras lá na cidade onde Deus mandou, aí eles começaram a anunciar. É que nem eu estou aqui na live, eu estou aqui diante de um script, né, o que o Senhor já revelou, mas enquanto eu vou gravando, eu vou ouvindo, eu vou recebendo a inspiração do Espírito Santo e conforme ele vai me inspirando, eu vou transmitindo a mensagem para você. E mesmo que eu não esteja aí fisicamente com você, mas você vai entender que você vai ter que estar fisicamente em algumas circunstâncias, em lugares aonde Deus quiser te usar. Porque apesar de eu não estar aí, você vai entender que precisa se deslocar em algum momento, dependendo do que Deus quiser fazer com você, para você alcançar as vidas que Deus quer que você ministre lá aonde Deus quer te enviar. Então eles receberam as revelações que foram acrescentadas porque eles pegaram a sua bagagem, né, tiraram a sua passagem e vieram parar aqui no Brasil. Vieram no destino, no lugar que Deus tinha revelado, né? E quando isso acontece, o versículo 3 do capítulo 18 se cumpre tanto na vida dos missionários lá, Gunnar Ving, Daniel Berg, como vai se cumprir na minha vida e na sua. Porque ele diz assim, ó, desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Então a gente nota que quando Daniel Berg e Gunnar Ving chegaram aqui, eles estavam entregues. Por que eles estavam entregues? Porque estava cumprindo Jeremias 18:3. Eles estavam entregues à sua obra, no caso a obra de Deus, sobre as rodas. Ou seja, eles estavam num lugar, irmãos, que não tinha praticamente recurso nenhum. Então eles estavam, vamos dizer assim, entregues, né? A expressão do mundo. Eles estavam como um barco à deriva, vamos dizer assim.
E eles estavam sobre as rodas, ou seja, Deus ia mover na vida dos missionários. Deus é que tinha que prover, Deus é que tinha que revelar não só as palavras espirituais, no sentido da pregação do evangelho, mas Deus tinha que revelar, inclusive, a subsistência deles, né? Porque lá da onde eles partiram, eles sabiam como funcionava, a hora de comer, a hora de dormir, a hora de tomar café, hora de fazer as coisas lá na cultura deles. Mas quando eles chegaram em Belém do Pará, eles estavam praticamente ali no meio dos índios. Vamos usar uma linguagem bem para você entender, né? Regiões ribeirinhas. Então eles tinham que ouvir a voz do Espírito Santo para saber o que eles poderiam fazer ou como eles poderiam proceder. Eles estavam cumprindo este texto. Eles estavam entregues. Eles não estavam controlando as suas próprias vidas, mas o fato do texto dizer que estavam entregues à sua obra sobre as rodas, quer dizer que eles estavam se movendo não pelos seus pés, eles estavam se movendo por causa das rodas. O que são aqui o símbolo das rodas? As rodas representam o mover de Deus na vida dos missionários e na vida de quem quer fazer a verdadeira obra, e também representa um mover espiritual, porque muitas vezes Deus está movendo, mas a gente espiritualmente Deus revela que está movendo, mas naturalmente a gente não vê nada mudar. Né? O vaso em cima das rodas ali, do local onde ele está sendo modelado, se você conhece um vaso sendo modelado, se você já viu, né, uma pessoa trabalhando com argila, ele faz um movimento com o pé, o vaso gira, né, como numa moenda, vou usar uma palavra aqui para você entender, um negócio que gira de forma circular, enquanto a argila vai girando, ele vai pondo a mão no vaso e o vaso vai aparecendo, vai sendo modelado. Só que se a gente olhar pela ótica natural, o vaso não está saindo do lugar, porque ele está girando, né, como uma roda, como um negócio que está girando de forma circular, mas naturalmente não sai do lugar. O vaso começou no lugar e ele continua no mesmo lugar. Está se movendo, mas ao mesmo tempo está parado. Percebe? Então Deus está mostrando que no Evangelho também acontece isso, na vida de quem trabalha para Deus. Como aconteceu na vida dos missionários, né, que deram início a essa obra das Assembleias de Deus. É uma obra que a gente faz e só quem é espiritual percebe o movimento, mas quem é natural vê o quê? Vê um vaso que gira, que aos olhos naturais é como o cachorro tentando comer o próprio rabo, né? Usando uma linguagem, eu estou falando um português bem popular, bem populacho, para você entender, né? Já viu o cachorro correndo atrás do próprio rabo? Já viu? É a mesma coisa o vaso em cima do lugar ali da olaria. Ele gira, e você vai lá no final do processo, ele saiu do lugar? Naturalmente? Não saiu. Ele continua lá onde ele começou a ser modelado. Mas no final do processo, qual que é a beleza do processo? Você vê um vaso, você não vê mais um bloco de argila, você não vê mais um bloco de terra molhada, você vê um vaso. Ah, pastor, então a beleza do evangelho não está em eu avançar, não está em eu crescer inicialmente, está em eu ser formado, exatamente. Porque naturalmente a argila saiu do lugar? Não, mas o que saiu de diferente do início para o final do processo de Jeremias 18? É que no início você tinha um bloco de terra molhada, no final você tem uma escultura, você tem um desenho, você tem um molde, você tem um vaso que serve para alguma coisa. O bloco de argila não servia para nada, mas agora modelado na forma de vaso, ele já tem condições de receber algo dentro dele. Tá entendendo? Então a gente começa a entender que Deus não trabalha conosco na horizontal, porque na horizontal a gente quer ver o vaso sair do lugar. Deus trabalha na dimensão vertical, porque aonde que o vaso está sendo modelado? Na sua altura. O vaso está sendo modelado na sua altura, na sua condição de vaso. Então o vaso ele vai sendo modelado na sua verticalidade.
Foi isso que aconteceu com os missionários. Missionários, se não me engano, aí eu posso estar errando aqui no dado, mas eles não chegaram em 1910 e em 1910 já tinha uma igreja de alvenaria lá para eles. Se não me engano, né, podemos confirmar essa informação depois, só pesquisar, eles só foram construir uma igreja mesmo em 1914. Ou seja, até no sentido natural, eles estavam ali 2, 3, 4 anos, né? Mais ou menos isso daí. Eles estavam iniciando uma obra, estavam orando, eles deveriam estar fazendo o que o Senhor tinha para eles fazer ali, né? Que a princípio a gente não tem nem essas informações com tantos detalhes, porque faz muito tempo já isso. Mas, se você olhar assim, é dois loucos, né? Dois suecos que se não me engano, eles saíram dos Estados Unidos, né? Que foi da onde eles partiram. Nasceram na Suécia, mas estavam naquele momento nos Estados Unidos. Saem de um país desenvolvido para ir para um lugar que não tem absolutamente nada. Então, naturalmente, o que é isso? É dois malucos, né? É dois cidadãos que não tem muito juízo. Mas espiritualmente, Deus levou eles para lá e Deus deixou eles entregues sobre as rodas. Eles estavam dentro do processo, eles estavam fazendo uma obra para Deus e ao mesmo tempo Deus estava fazendo uma obra neles. Olha que interessante. Eles estavam sendo moldados ao mesmo tempo que estavam fazendo o papel de missionários. Eles estavam trazendo o evangelho, eles devem ter orado, devem ter buscado, devem ter clamado. Aí Deus foi dando direção, até que conseguiram construir a primeira igreja, conseguiram arrebanhar os primeiros irmãos. Aí tem o fato aí de uma irmã que foi batizada, né? Não sei exatamente agora a data precisar, a irmã Celina Albuquerque, que é comentada aí, que ela foi a primeira batizada no Espírito Santo. Quer dizer, existia um trabalho, um processo ali, até que as igrejas, Assembleias de Deus, começassem a dar os primeiros frutos. A mesma coisa acontece nos vasos de hoje em dia. Por isso, meu querido ouvinte, meu querido irmão, simpatizante na fé, é por isso que esse evangelho que não trabalha na modelagem do vaso é um evangelho da mentira. Por quê? Porque não tem como Deus te usar como um peso morto de argila. Deus está mandando fazer isso para alguém. Ah, pastor, mas eu já tenho barro, eu já tenho peso. Às vezes o peso que nós temos, irmão, é só uma influência humana. Mas Deus não vai usar um bloco de argila, Deus quer um vaso. Ah, mas não sai do lugar, mas Deus quer trabalhar no vaso, Deus quer fazer a modelagem do vaso. Porque se não se tornar vaso, não serve para nada. Entende? Então o Espírito Santo está mandando dizer para alguém aí que obra de Deus, ela muitas das vezes ela é sofrida assim, principalmente no começo. O versículo 4 diz: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão. Deus está mostrando no início do versículo 4 que o vaso estragou. Ele estava fazendo lá, o negócio desandou na mão do oleiro. Quer dizer, o oleiro não erra, mas o vaso, a argila, ela estava com alguma deficiência que ela estragou. Quer dizer que tem coisas que dão errado. Principalmente quando a obra começa. Por quê? Porque há uma batalha espiritual. Daniel Berg e Gunnar Wing devem ter enfrentado muitas batalhas espirituais no início da sua jornada. Quando a gente vê hoje aí a Assembleia de Deus com mais de 100 mil templos, né, depois dela ter se proliferado aí em todo o Brasil, a gente fala, maior igreja, mas como é que ela começou? Como é que ela iniciou? Ela iniciou, com certeza, em algum momento, até eles lá devem ter estragado na mão do oleiro, eles devem ter se decepcionado, eles devem ter se perguntado, o que eu estou fazendo aqui? Ah, pastor, mas Deus dirigiu eles até lá, por que eles iam fazer essa pergunta? Porque o ser humano, irmãos, ele é falho. E na sua falha, eles vão questionar. Em algum momento você vai se questionar. Será que Deus é comigo? Será que Deus é na minha vida? Será que Deus é no meu ministério? Isso faz parte do evangelho. Aqui diz, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão.
A obra, o vaso, ele até se estraga, mas o detalhe é que o texto diz que ele está na mão do oleiro, então ele não escapa, o oleiro não deixa se perder. Tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então, Deus está trazendo aqui uma revelação do verdadeiro evangelho que, às vezes, para algo dar certo, isso aqui é difícil até de pregar, viu, irmãos? Querido ouvinte, mas é a verdade que está no evangelho. Para algo dar certo, às vezes algo vai ter que dar bem errado. Pastor, que é isso, pastor? Que evangelho é esse? Está aqui, Jeremias 18:4. O evangelho que prega o vaso que estraga, o vaso que se arrebenta, o vaso que se deforma no meio da olaria. E aí Deus diz que ele tornou a fazer dele outro vaso. Quer dizer, esse outro vaso, que provavelmente é um vaso melhor, só vai existir se o primeiro vaso estragar. Olha para a vida de Jesus na cruz. O vaso estragou. Mas Jesus não era de Deus? Jesus não é o próprio Deus, né? Ele é de Deus como filho. E ele é Deus como divindade, né? Ele tem as duas naturezas. Mas Jesus não é o filho de Deus? É. E por que estragou? Porque ele ficou todo estragado na cruz. Ninguém ficou mais estragado do que Jesus na cruz. Mas peraí, se é de Deus, como é que ficou estragado desse jeito? Né? Se é de Deus, por que chegou nisso? Porque Deus queria, na ressurreição, fazer um outro vaso. Jesus ressuscitado está numa condição de plenitude para resgatar as promessas, que é maior do que quando Jesus estava na cruz ou do que Jesus tinha quando ele estava antes de ir para a cruz. Jesus foi alcançar na ressurreição a totalidade das promessas, e por causa da totalidade de Jesus como vaso é que nós temos a totalidade do azeite. Ah, pastor, então é por isso que o Espírito Santo veio? É, porque Jesus, ele foi o vaso aprovado. Estava todo estragado, mas estava aprovado. Então a gente entende que no evangelho verdadeiro, não é porque o vaso está estragado que ele não está aprovado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E tem vaso que está intacto e está reprovado. Olha que coisa. O evangelho é tudo ao contrário, né? O evangelho é um negócio assim que deixa a gente de cabelo em pé. Porque Jesus era um vaso todo destruído na cruz, mas quando ele ressuscita, Deus dá para ele uma condição de um outro vaso. E um vaso tal que é tão pleno que a unção do Espírito Santo foi prometida para nós a partir de Atos 1:8, e essa unção, né, vai se cumprir lá na inauguração da igreja em Atos 2. Né? Nós já mencionamos esses dois textos até em outras mensagens aqui das nossas lives. Então isso, irmãos, que eu estou introduzindo, essa parte que eu estou trazendo para vocês, isso aqui é o evangelho. Ah, pastor, mas esse evangelho não é pregado. Pois é. Por isso que estamos aqui, né, no programa Live com Cristo, para anunciar o verdadeiro evangelho. Não é para anunciar o evangelho. Você já tem aprendido, já tem ouvido essas menções aí, e você vai continuar ouvindo e vai continuar crescendo nesse entendimento. Então a gente entende, irmãos, que no verdadeiro evangelho a gente paga um preço. A gente paga uma renúncia. Para os missionários Daniel Berg e Gunnar Wing chegarem no Brasil, irmãos, eles tiveram que renunciar o seu local de origem, renunciar o conforto, renunciar as coisas boas que tinha lá, né? Renunciar a América, que é por onde eles passaram. E eles tiveram que se sujeitar às condições de Belém do Pará. Imagine isso em 1910, imagine a dificuldade. Até para eles chegarem aqui não tinha avião, não. Eles provavelmente vieram aí em vários dias de navio, né? Que era como o transporte era mais acessível naquela época. Não sei nem se tinha o tráfego aéreo naquele tempo, né? Não pesquisei, mas eu creio que não havia. E se houvesse, deveria ser muito caro. Então eu tenho certeza que eles passaram trabalho, né? Eles passaram dificuldade para chegar
no Brasil, só para chegar, já passaram uma dificuldade. Depois que chegaram, mais dificuldade eles devem ter enfrentado, né? As dificuldades que eles enfrentaram devem ter sido muitas. Uma das que eu sei é que um deles perdeu um filho e não teve nem a honra de poder enterrar o filho, porque a religião dominante na época era o catolicismo e nessa época de 1910 eles não tiveram nem como enterrar o seu filho dignamente. Foi da onde um dos missionários questionou a Deus, falou: eu estou vindo aqui, estou fazendo a tua obra, estou fazendo a missão, e como que o meu filho morre desse jeito? Eu não posso nem enterrar o meu filho. Né? Ele até conta a história que eles estavam decididos, um deles estava decidido a ir embora, e aí uma história que nos é contada é que uma das esposas do missionário estava em oração, e quando o missionário foi falar para a esposa de ir embora, a esposa em oração, Deus usa ela, e aí o missionário se acalma e aí ele continua a obra. Né? É a versão que a gente tem. Então, o que Deus está mostrando para nós, irmãos, é que a Assembleia de Deus depois virou uma potência, mas para Deus levantar uma obra, para Deus levantar pregadores verdadeiros, é isso que eu quero falar. Existe uma necessidade de renúncia, existe uma necessidade de passar trabalho. Passar trabalho é uma expressão de onde eu estou morando, né? Uma expressão sulista aqui do sul, do Rio Grande do Sul, que para você que não entende é provar dificuldades. Então, o Senhor traz para nós esta primeira verdade, esta primeira revelação do evangelho verdadeiro, né? Que o vaso que estraga na mão do oleiro, mas se está na mão de Deus, por que estraga? Então responde para mim, se Jesus é de Deus, por que ele morre daquele jeito, né? Por que ele fica estragado na cruz, né? Tudo questões para você ver que é verdadeiramente o evangelho. Aí, a gente entra na parte do versículo 7 a 10 do texto de Jeremias 18, que diz assim, ó. Versículo 7 diz assim: no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Então, amados ouvintes, queridos irmãos, simpatizantes da fé, a gente percebe nestes 4 versos, observa só, a gente percebe que há uma expressão da palavra de Deus, há um juízo da palavra de Deus. Por quê? Para você entender os versos, né, para a gente conseguir meditar neste trecho, Deus está dizendo assim, em português popular nós podemos dizer o seguinte: Deus está dizendo, eu falo bem acerca de alguém, ou de uma nação, de um povo, ou de alguma pessoa. Se essa pessoa não se manter, não se converter, eu falei que ia fazer bem, mas então eu vou mudar a minha posição, eu vou mudar a minha atitude para com esta pessoa, para com este povo, para com esta nação, e eu vou retirar o bem que eu prometi fazer. Por outro lado, se eu falar que vou fazer mal para alguém, né? Que é o início fala assim, eu estou falando invertido, mas a ideia é essa. Se eu falar que vou fazer o mal e a nação se converter, então eu vou mudar também no meio do processo, e ao invés de fazer o mal, eu vou fazer o bem. Né? Inclusive aqui traz uma questão teológica, né? Porque a Bíblia diz que Deus não se arrepende. E o versículo aqui, o versículo 7, o versículo 10 diz que Deus vai se arrepender. Então, já colocando também essa questão para vocês que meditam a palavra comigo,
Deus está dizendo no sentido de mudar o pendor. O que é arrepender? Re é de repetir. A é algo que tem a ver com uma preposição, algo que vem antes. Por exemplo, iluminar é uma coisa direta. Alumiar, tem o A na frente. Quer dizer que tem alguma coisa que faz ser um meio para que aquilo aconteça, né? Então, estou explicando a questão das palavras, né? A questão do que as palavras trazem de significado. Então, arrepender tem o prefixo a, né? Que a gente pode entender a intercessão de Jesus, né? Porque quando Deus falou que a lua ia alumiar a terra de noite, a lua não tem luz própria, no sentido de que ela está recebendo luz do sol e ela está refletindo. Então, a questão de Deus se arrepender é que tem uma interposição, e a gente entende que o intermediador é Jesus. E a gente entende que o arrepender, o pender é se inclinar, o re é repetir, é refazer. Então, Deus fez uma promessa, mas se a gente decidir que não queremos andar com Deus, Deus vai refazer a sua promessa. Não porque ele se arrependeu de ter feito a primeira promessa, mas porque ele está refazendo, ele está reeditando o contexto da promessa para aquele que ele está vendo que não está ou que está respeitando a sua vontade. Então, o arrependimento de Deus aqui no versículo 7, no versículo 10, é um arrependimento de mudar de pendor. O A está falando de uma intermediação, o re está falando de refazer, né, de reeditar, fazer de novo, e o pender está falando de inclinar-se. Então Deus estava inclinado para punir, para julgar, mas aí o povo se arrepende, aí Deus se inclina, de vez de punir, Deus se inclina para abençoar. Por outro lado, Deus estava inclinado para abençoar. Se a pessoa, se o povo, se a nação não quiser fazer o que é bom e vai começar a fazer o que é mal, aí Deus muda o pendor. De vez dele se inclinar, ele muda a inclinação e aí ele se arrepende. Mas é um arrependimento não do que ele falou primeiramente. É um arrependimento de mudança de curso, mudança de estratégia. Entende isso? Então, o arrepender aqui tem esse significado, né? Porque Deus já está avisando de antemão, ó, se você andar direito, ainda que eu tenha falado mal, eu vou converter o mal em bem. Se você andar errado, ainda que eu tenha falado bem, eu vou converter o bem em mal, né? Estou mastigando bem essa parte, porque é uma questão, inclusive, teológica, né? Além da mensagem aqui pré-profética que eu tenho recebido da parte do Senhor, ela é uma mensagem também até teológica, tem um cunho teológico. Então eu estou explicando o que é o arrependimento no texto aqui, que não tem nada a ver com que fala um outro texto onde Deus diz que ele não se arrepende. Ali Deus está falando assim, ó, eu não vou me arrepender de ter falado, mas aqui Deus está dizendo, eu vou me arrepender no sentido de mudar o meu pendor, porque vocês estão plantando uma semente boa, uma semente ruim, né? Então, creio que está dando para os nossos amados ouvintes entender o que está aqui. E o que esse texto nos diz dentro do tema da mensagem? O Senhor o disse. Este texto está falando de que o vaso verdadeiro, presta atenção nisso aqui, ele tem que falar o que Deus disser. Porque, para meditar comigo, se você vai num lugar e você vai profetizar, e se você recebe palavras do Senhor que são boas, que são agradáveis de se ouvir, você facilmente profetiza. Por quê? Porque todo mundo quer ouvir que Deus é conosco, que Deus vai fazer, que Deus vai dar, que Deus isso, que Deus aquilo, que Deus vai ser favorável. Por outro lado, se você estiver num lugar onde você é bem visto, onde você é considerado um profeta, onde você é considerado um pregador, um homem de Deus, um homem de oração, você tem uma reputação de ser um vaso de Deus. Só que aí Deus pega e manda você falar coisas que você fala, Deus, como é que eu vou falar isso? Deus manda você profetizar que vai ter morte. Deus manda você profetizar que vai ter juízo. Deus manda você profetizar que vai ter caos. E aí, como é que a gente vai proceder?
Ah, pastor, mas se eu profetizar que vai ter caos, eles não me chamam mais para pregar. Bem-vindo ao Evangelho. Bem-vindo ao verdadeiro Evangelho. É o que Deus está dizendo aqui. Deus pode mudar a profecia no meio do curso dos acontecimentos. Porque Deus falou que ia punir, e aí o povo se converte, Deus agora passa a abençoar. Mas também Deus faz o contrário. Deus falou que ia abençoar, mas o povo faz o que é mal, agora Deus muda no meio do processo, Deus muda a profecia e diz, agora eu vou punir. Agora eu vou trazer juízo, agora eu vou trazer punição, maldições. Tá entendendo? E é por causa desse evangelho que está registrado aqui em Jeremias 18, do versículo 7 ao versículo 10, que as igrejas não querem que vasos sejam levantados. Pastor, não entendi. Vou repetir para você entender. As igrejas, muitas delas, no contexto atual, elas não querem que vasos verdadeiros sejam formados. Elas querem que os cristãos sejam um bloco de argila que é pesado na constituição natural, ou seja, tem influência, tem dinheiro, tem peso social, tem peso de ter status, mas eles não querem que esses blocos de argila se transformem em vasos. Por quê? Porque o vaso é aquele que tem o azeite, e quando o azeite vem, ele tem que profetizar segundo o que Deus mandar ele falar. O camarada pode estar pregando numa pregação, dentro de um culto, e no meio da mensagem ele vê, porque o Espírito Santo está lendo os corações, né? A Bíblia diz que Deus sonda e esquadrinha os corações. E no meio da pregação, Deus lê o coração do pastor lá, que chamou o pregador, e Deus manda entregar algo pro pastor ali, que vai envergonhar ele, inclusive na congregação que ele pastoreia. Que vai trazer para ele, né, uma condição desconfortável. E o que o pregador que está pregando tem que fazer? Ele pode se calar, mas ele pode falar o que Deus mandar. Só que quando ele falar o que Deus mandar, pode ser que ele nunca mais pregue ali, e inclusive pode ser que ele nem consiga terminar a mensagem. Como eu já ouvi testemunho que aconteceu com um pastor aí, que eu não vou dar o nome agora, que ele foi convidado para um congresso aí, e no segundo dia de congresso já não queriam mais ele para pregar. Porque dependendo do que ele pregou no primeiro, no segundo dia já cancelaram ele. Né? Um pastor aí que veio até da África. Então, Deus pode mudar o curso da mensagem no meio da mensagem. E Deus pode inclinar, como está escrito aqui, arrepender, no sentido de se inclinar. Deus pode se inclinar para trazer palavras que são muito desagradáveis. É por isso que as igrejas não querem vasos. As igrejas querem blocos de argila sem forma. Porque bloco de argila não contesta, bloco de argila não conhece o Espírito Santo. Bloco de argila só faz ser argila, mais nada. É barro e mais nada. Tá entendendo? É por isso que as igrejas continuam vivendo esse evangelho, porque elas não querem ser alvo de profecias que vêm de Deus. Eu estava ouvindo, não vou dar o nome aqui, mas eu estava ouvindo pregação de uma irmã que agora já até partiu para o Senhor, ela é falecida, que ela foi numa igreja grandona aí, de um líder bem grande aí do Brasil, não vou falar o nome também não, em que o líder veio lá, deu oportunidade para ela, e ela entregou um monte de coisa que o líder não gostou nadinha. Aí o líder pegou o microfone e meio que tentou desfazer a profecia da irmã, né? Ele meio que tentou desfazer a profecia da irmã, uma senhora, né? E aí, quando a irmã saiu do culto, ela foi questionada. Como é que você falou isso lá na igreja do fulano? Né? E aí, passaram-se alguns dias, aquilo que a irmã falou se cumpriu. E o líder não tem nada para falar, né? Porque, apesar dele ter a posição, ter o status de ser o pastor bam, foi o que Deus quis usar a irmã. E ele não percebeu que Deus estava falando o contrário àquilo que ele queria que acontecesse. Então, a gente vê que é nesse tipo de contexto que um profeta se encontra. Ele se encontra num contexto onde ele se vê meio que diante de pessoas que se dizem cristãs, que se dizem ministério, mas ele vai ter que falar o que Deus mandar. Ele vai ter que falar o que Deus quiser falar.
Por isso o tema da mensagem é: o Senhor o disse. Ou seja, Deus vai dizer o que tem que dizer, independente de quem goste, de quem não gosta, de quem acha bom, de quem acha ruim. Ah, pastor, mas isso aí é muito drástico. Também acho. Humanamente é drástico. É drástico porque Jeremias vai parar dentro do poço por causa dessas profecias dele aí. Só que ele não vai mudar a mensagem, né? Ele vai ter que falar aquilo que Deus mandar, né? Aquilo que Deus mandar, ele vai ter que profetizar. E aí a gente vai ver isso acontecer exatamente no capítulo 19, que foi o texto inicial que eu li. Porque no capítulo 19, a gente tem a seguinte expressão: voltando, pois, Jeremias de Tofete, versículo 14, Jeremias 19, lugar para onde o enviara o Senhor. Tá vendo? Que Deus enviou ele para um lugar. Ele não foi para aquele lugar porque ele quis. Os missionários não vieram para o Brasil porque eles quiseram. O Senhor o enviou, tá vendo? Lugar para onde o enviara o Senhor a profetizar. Deus mandou ele para lá para isso. Se pôs em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas vilas todo o mal que pronunciei contra ela, porque endureceram a cerviz para não ouvirem as minhas palavras. Então a gente está vendo aqui um relato, irmãos, que Deus manda Jeremias para Tofete, né? Para uma região específica, um lugar específico. E Jeremias estava em pé no átrio da casa do Senhor, ou seja, no meio dos crentes, simbolizando o pessoal que crê, né? Era em Israel, ali perto de Judá, mas era representando ali os que creem no Deus único. E ele diz a todo o povo, ou seja, ele está enfrentando todo o povo. E ele diz para o povo que Deus ia trazer, né, sobre a cidade, sobre as vilas, ia trazer todo o mal que pronunciei contra ela. Ou seja, Jeremias está dizendo: tá, vocês estão ouvindo eu? Vocês estão me ouvindo bem? Alô, som, né? Tô parafraseando aqui. Bateu no microfone. Alô, som, estão todos me ouvindo? Aí Jeremias pega o microfone e diz: vocês todos são testemunha de que vai acontecer todo o mal contra esta cidade e contra todas as suas vilas, e esse mal vai se manifestar contra todos vocês. Ou seja, ele está pedindo para morrer, né, irmão? Porque ele está profetizando contra todo mundo. Ele está profetizando contra o líder e também está profetizando contra o povo. Então, Deus está mostrando para nós, irmãos, que Jeremias está arriscando a sua vida aqui. Jeremias está arriscando a sua cabeça. Por quê? Porque Deus está trazendo um juízo e Jeremias não fugiu do negócio. Jeremias não foi inventar uma mensagem diferente para poder ficar tudo bem. Não, Jeremias foi lá e falou: Deus está falando que vai cumprir. E Jeremias disse que é contra a cidade, ou seja, no contexto grande, é contra os grandes. E aí ele diz: e sobre todas as suas vilas. É contra grandes e é contra pequenos. Ou seja, Jeremias não foi desviado do que Deus mandou ele falar. Ele foi em cima do que Deus mandou ele falar. Ele profetiza contra grande e ele profetiza contra pequeno. Ele profetiza sobre aqueles que estão sendo vistos e ele profetiza contra aqueles que estão no anonimato. Porque não é porque está no anonimato que está vivendo em santidade, viu? Porque às vezes a pessoa fala: eu sou humilde, quem sou eu? Às vezes você é um anônimo, mas você é um pecador. Não é porque o cara está no anonimato que ele está salvo. Né? É o irmãozinho lá da igreja. Não, às vezes ele é o irmãozinho que no secreto ele peca doidado, né? Ele peca e já não é de hoje, né? Porque pecar, pecamos todos, mas
ele peca no sentido de que já não tem mais temor, né? Então, Jeremias é levantado para falar isso. Jeremias é levantado para falar contra todos, e ele diz: por que endureceram a cerviz, para não ouvirem as minhas palavras? Quer dizer, Deus está dizendo, vocês são maus. Vocês não se dobram. Vocês não se convertem. E aí Jeremias vai e entrega esse recado, né? E então o Espírito Santo ele está dizendo para nós que Deus, presta atenção no que eu vou falar, Deus não está procurando profeta. Como assim, pastor? Deus não está procurando profeta. Porque do mesmo jeito que Deus não manda transmitir evangelho, Deus manda transmitir verdadeiro evangelho, Deus também não quer profeta, Deus quer verdadeiros profetas. Porque profeta, irmão, ser profeta é fácil. Todo mundo tem garganta, todo mundo tem boca, né? A maioria, pelo menos, esmagadora maioria, todo mundo tem língua, a língua não tem osso, qualquer um profetiza, irmão. Agora Deus está procurando aqueles profetas que ele preparou antes de ser levantado para ser profeta. Ele está procurando aqueles que descem na casa do oleiro. Ele está procurando aquele vaso que deixa Deus modelar. Porque aquele vaso é aquele que Deus conhece. E aquele vaso que Deus conhece, ele sabe que naquele tipo de vaso ele pode pôr aquele azeite. Então, para você que fica escutando mensagem de todo mundo, vai um recado de Deus para alguém aí. Não é porque o cara prega a palavra de Deus que ele tá com a verdade, não. Abre bem os teus olhos. Porque se fosse assim, irmão, Deus não levantava Jeremias para falar contra todo o povo. Sabe por que Deus está usando um para falar contra todo um povo? É porque provavelmente os outros profetas estão calados. É porque provavelmente muitos profetas já se venderam. É porque provavelmente muitos profetas já se corromperam. Muitos profetas já receberam alguns benefícios do rei, já receberam alguns benefícios das pessoas importantes, e eles decidiram não mais profetizar. Então Deus manda o Jeremias para fazer a obra sozinho. Olha o Daniel Berg e o Narving aí. Por que Deus mandou esses dois? Não podia ter mandado uma caravana? Mas é porque Deus viu que naqueles dois tinha azeite, tinha condição de levar azeite. Então você tem que tomar cuidado com quem você ouve, com quem te instrui, com quem te ensina. Verdade, pastor? Porque se a gente está ouvindo a palavra e a palavra não é de Deus, a palavra é só bonita de se ouvir, essa palavra não vai mudar a nossa vida. Então Deus está mandando a gente meditar nessa questão, né? Nessa identidade da palavra de Deus. E aí o Espírito Santo me trazia para o texto de Deuteronômio, no capítulo 18. Vamos ver o que diz aqui, ó. Aqui em Deuteronômio 18, nós vamos ler aqui o versículo 9 até o versículo 12. Olha o que diz: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. O texto que eu li, amados queridos ouvintes, simpatizantes da fé, irmãos em Cristo, é um texto que traz algumas precauções, algumas, vamos dizer assim, algumas advertências de Deus para o povo, porque Deus tinha feito uma promessa para o povo, né? O texto começa: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der. A posse da terra prometida era uma das maiores promessas que o povo tinha. E aí Deus diz: não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Deus está dizendo assim, ó, para o povo dele: vocês vão conquistar, vocês vão progredir. Vai chegar uma hora que eu vou dar bênção para vocês, a bênção que vocês querem receber. Mas quando vocês entrar na terra, que é a promessa,
Vocês não podem fazer o que as pessoas que estavam lá faziam. Ou seja, vocês não podem copiar a prática deles, porque eles não me conhecem, vocês me conhecem. Então vocês não podem entrar nas práticas pecaminosas, que são abominações, né? E aí Deus traz uma lista. Deus traz uma lista, né? Que eles têm que evitar das coisas abomináveis. E Deus traz aqui adivinhação, prognosticação, agouro, feitiçaria, encantamento, necromancia, mágica e até quem consulte os mortos. Deus dá várias coisas que Deus proíbe. Mas o que me chama a atenção, o que me chamou a atenção quando Deus me dava este texto, me trazia a memória, é que esse texto começa com essa lista. A primeira palavra que Deus proíbe, que eles que não deveriam praticar, é que eles não deveriam sujeitar nem eles nem aos seus filhos. Ele fala a primeira coisa que ele é contra a adivinhação, porque ele diz aqui, nem adivinhador, e aí a lista vai. Então Deus falava comigo que um dos piores pecados que nós podemos cometer, observa bem o que eu vou falar, talvez você pense em pecado, em roubar, matar, tudo isso é pecado, né? Mas um dos piores pecados que eu percebi aqui no texto que Deus me trouxe, que é um pecado secreto, mas que a gente tem que evitar, porque é um pecado que mata a vida do vaso, que mata a promessa, mata tudo que Deus tinha para fazer em nossa vida, é o pecado da adivinhação. Porque eu pensava, sempre quando eu li esse texto, né, a gente interpreta e não está errado, a gente pensa nesse texto como a gente consultando outras pessoas, né? Consultando o prognosticador, consultando o adivinho, consultando o agoureiro, o feiticeiro, o encantador, né, o necromante, mágico e quem consulta os mortos. A gente pensa sempre em consultar alguém, que o pecado está em ir até alguém para consultar. Mas Deus falava comigo aqui, ele coloca o primeiro pecado, a primeira abominação, ele fala que é a adivinhação. Por quê? Porque tem gente que fala a palavra de Deus como se fosse a palavra dele sendo a palavra de Deus. Ou seja, ele não espera Deus falar, ele adivinha. Pastor, mastiga para mim aí. Tem irmão que Deus falou, mas ainda não confirmou. Aí ele adivinha, ele vai lá e confirma por si mesmo. Sabe aquela expressão que a gente diz? Eu acho. Irmão, uma expressão que eu aprendi que não serve no evangelho é a expressão eu acho. Por quê? Porque a Bíblia não manda a gente achar nada. A Bíblia manda a gente crer ou não crer. Sim, sim, não, não. O que passar disso, Jesus disse, é maligno. Então eu não posso entrar no evangelho do eu acho. Pastor, mas eu não tenho certeza. Vai pedir a Deus direção. Pastor, mas eu não tenho clareza. Não adivinha, não inventa. Não seja um adivinho para si mesmo. Porque pessoas que estão guiadas por Satanás, por demônio, elas têm a adivinhação como uma prática. A adivinhação é um meio que Satanás usa, meio que para copiar a revelação que Deus dá para os servos, para as pessoas que são dele. Então, a revelação é Deus falando, a adivinhação é um chute, por isso que o nome já fala, adivinhar. Já viu uma pessoa quando vira para outra e fala assim, o que você acha que isso aqui vai acontecer? Eu acho que vai ser assim. Quer dizer, ela está chutando. E no evangelho, irmãos, a gente não pode chutar. A gente precisa da inspiração de Deus, a gente precisa da luz de Deus. Pastor, mas a luz não está clara, então espera um pouquinho mais para Deus fazer enxergar. Porque a gente acha pecado, muitos cristãos acham pecado ir lá no adivinho, buscar leitura de mão, buscar o tarô, tudo isso é pecado, né? Buscar saber o futuro lá com o adivinho, lá com o pessoal ali que faz macumba e tal. Só que Deus estava me mostrando que pior do que isso, parece que não, mas é verdade. Pior do que isso é eu me tornar um adivinho para mim mesmo. Ou seja, eu me consulto a mim e eu dou a adivinhação porque eu acho que é por ali. Por que eu digo que é pior? Porque a pessoa que não conhece a Deus, ele está no erro.
Ele está adivinhando porque tem um espírito que inspira as adivinhações para ele, que dá os chutes para ele, tanto que ele, muitas adivinhações, muitas acerta, mas também muitas erra, né? Agora, ele não conhece a Deus. Agora, eu conhecendo a Deus, vou me tornar adivinho? Ao invés de buscar uma revelação, eu vou buscar uma adivinhação. E o pior, a adivinhação vem de mim mesmo. Eu adivinho para mim mesmo, eu dou consulta para mim mesmo. Então Deus mostrava que isso é um pecado terrível, mas não é mencionado. Eu já vi muita gente cristã falando, não, mas eu acho que isso aí não tem nada a ver. Ah, você acha? Então quer dizer que o evangelho é uma roleta de apostas? Não, irmão. Às vezes nós podemos estar errados, e a gente às vezes erra por ignorância, pode acontecer, mas a gente às vezes está errando, mas a gente está crente que está fazendo certo. Mas quando a gente tem um coração voltado para Deus, de alguma forma Deus vai mostrar para nós que aquilo ali não confere, que aquilo ali não faz sentido. Se nós temos o coração voltado para Deus, nós tememos a Deus, de alguma forma ele vai mostrar, ele vai esclarecer. Agora, quando a gente quer ser o conselho para nosso próprio coração, ou seja, a gente quer fazer o papel do Espírito Santo, aí a gente entra na adivinhação. E quando a gente entra na adivinhação, a gente entra em pecado. E quando a gente entra em pecado, a gente entra na rejeição do Senhor. Lembra que ele diz lá que se arrependeria de dar o bem ou de dar o mal? O arrepender, que não é arrependimento no sentido original, é um arrependimento de mudança de sentido, mudança de direção, de fazer uma coisa, agora ele vai passar a fazer outra. É a mesma coisa que acontece com muitos crentes. Deus tinha promessa, mas por que muita promessa não se cumpre? Porque o crente adivinha. E nós não estamos aqui para adivinhar, porque se nós for adivinhar, então que diferença há entre nós e o adivinho do mundo? E a pessoa que lê as mãos lá, que fica prevendo o futuro. Se o inimigo, nem o inimigo conhece o futuro, mas ele vai dar um chute, ele vai adivinhar. Então essa expressão eu acho, eu acho que isso aí não tem nada a ver. A gente deve dizer assim, ó, eu creio que é dessa forma, mas se não for, o Senhor vai me esclarecer. É assim que tem que se portar um crente, um cristão. Porque o Espírito Santo, irmãos, é a nossa bússola. E o Espírito Santo nos guia na palavra de Deus, que é Jesus. Se nós estivermos na mão do Espírito Santo, a gente sempre vai estar em Jesus. De alguma maneira, eu não sei a forma que Deus vai falar com você, mas ele vai te mostrar que aquilo ali não é. E aí nós temos um motivo de oração, nós temos que pedir para o Senhor, Senhor, me dá a revelação, não me deixa enganada, me dá esclarecimento. Por exemplo, eu estou trazendo essas mensagens para os irmãos, para os ouvintes, para os simpatizantes da fé. Você pode e deve orar ao Senhor e falar, Senhor, o pastor Caio está nas tuas mãos? É o Senhor que guia ele? É o Senhor que revela para ele? É o Senhor que mostra as coisas que ele tem anunciado, que ele tem trazido? Ah, pastor, eu não faço essa oração. Pois é, você já está errado. Porque você está confiando cegamente. Você está confiando num homem. Ah, pastor, mas eu sei que você é homem de Deus. Sim. Quando a gente começa a ser conhecido, quando a gente começa a ter contato com algumas ovelhas, ela passa a conhecer que eu sou homem de Deus. Mas até eu sendo homem de Deus, eu posso errar. Verdade, pastor? Porque a Bíblia mostra que Samuel era o maior profeta, era juiz, era sacerdote, e quando ele vai ungir Davi, ele vê Eliabe, ele vê os irmãos de Davi lá, Samar, e ele diz, é esse. Aí quando vem o outro irmão, ele diz, é esse. Aí Deus repreende ele e fala assim, não olhes pela aparência. Quer dizer, Samuel era ligado com Deus. Samuel era um profeta que tudo que ele falava acontecia. Mas naquele momento, ele não estava profetizando, mas ele estava influenciando. Ele estava pelo menos, tendendo a acreditar que aqueles irmãos de Davi lá eram pessoas que iam ser o escolhido. E por que ele foi errado daquele jeito? Por que ele errou 7 vezes, né? Diz que o profeta vazou 7 vezes. Porque ele, naquele momento, ele foi mais natural do que espiritual. Ele olhou para os irmãos de Davi e falou, é esse. E aí Deus falou para ele, não olhe pela sua aparência, porque Deus não vê como o homem vê.
Então ali ele estava vendo como homem. Mas pastor, ele era um grande profeta. Ele era, irmão. Ele era um grande profeta. A Bíblia diz que tudo que ele profetizava, que ele decretava, acontecia. Mas a Bíblia deixou isso aí registrado não para humilhar Samuel. É para mostrar que nós, como simpatizantes da fé, ouvintes até, se nós queremos conhecer a Deus, nós temos que confiar nos profetas, mas antes de confiar no profeta, nós temos que orar ao Senhor e falar para o Senhor: Senhor, mostra para mim, ao longo do caminho, os teus sinais através do profeta. Não que você está duvidando dos profetas verdadeiros, a gente tem que honrar os profetas de Deus. Fique bem claro isso, né? A Bíblia diz: crede nos seus profetas e prosperareis. Você vê que Deus manda até crer nos profetas. Só que, quando eu creio que alguém é de Deus, isso não me impede de falar: Senhor, me dá um sinal para mim. Porque o profeta nem está sabendo da tua oração, mas aí o profeta entrega para você e você fez a oração antes, aí você fala: poxa, Deus me confirmou aqui mais uma vez que Deus é contigo, ó profeta de Deus. Porque eu orei e o Senhor falou na tua boca que o irmão nem está sabendo. Então, uma das maneiras de não ser enganado é a gente estar pedindo ao Senhor direcionamento até para as mensagens que recebemos. Porque Deus gosta que a gente tenha bom relacionamento com os profetas, mas Deus gosta mais ainda que nós tenhamos bom relacionamento com Jesus. Tá entendendo? Então eu não estou aqui invalidando os profetas, até porque a mensagem está falando que Deus vai trabalhar bastante tempo lá na olaria para o profeta ser formado. Então temos que respeitar bastante o profeta, porque para ele ser aquele vaso, custou para ele, custou para ela. Então temos que dar alto valor aos profetas, com certeza. Mas isso não impede você pedir para o Senhor confirmação. Isso não impede você pedir para Deus revelação de outras formas, no sentido de que Deus sempre está apontando para você a revelação na boca do profeta, da irmã, do irmão que é usado, e ao mesmo tempo você está cultivando a tua intimidade com Jesus. Entende? Aí, irmãos, nós vamos entrar aqui, queridos ouvintes, simpatizantes da fé, nós vamos entrar no capítulo 20. Nós vamos entrar na consequência que Jeremias prova por ser profeta verdadeiro. Pastor, tem como eu avaliar a vida de um profeta? Tem. Como é que eu sei que um profeta é de Deus? Existem alguns sinais, mas Deus vai mostrar para nós aqui no capítulo 20, Deus vai mostrar para nós alguns sinais que dá para a gente identificar, não é adivinhar, é sinais de Deus para você reconhecer que Deus é na vida do profeta. Se nós entramos no capítulo 20, é um capítulo depois do 19, que é o texto base nosso. No versículo 1, está escrito assim: Passur, filho do sacerdote Imer, que era presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias profetizando estas coisas. Então feriu Passur ao profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. O texto que eu estou lendo aqui, irmãos, é um relato, note o detalhe, no capítulo 19, no versículo 15, que é o último do capítulo 19 de Jeremias, Jeremias não poupa as palavras do Senhor e ele entrega toda a mensagem. Diz que todo o mal ia vir contra a cidade, contra as vilas, porque eles não ouviam a Deus, porque a cerviz deles era dura, eles endureceram a cerviz para não ouvirem as palavras do Senhor. Então Jeremias, vamos usar uma linguagem, entra com uma correção severa como profeta de Deus, né, na vida desse povo. No capítulo 20, existe um personagem chamado Passur. E esse personagem não é uma pessoa qualquer, não é uma pessoa anônima. A Bíblia diz que Passur, versículo 1, ele era filho do sacerdote Imer, ou seja, ele tinha uma linhagem. E mais, a Bíblia diz que ele era presidente. Observa isso aqui.
A Bíblia diz que ele era presidente na casa do Senhor. Traduzindo para você entender, Pazur era de linhagem sacerdotal e Pazur era, vamos colocar hoje, o presidente da convenção, né? Falando da igreja a qual pertenço, existe uma convenção chamada Convenção das Assembleias de Deus. Embora que eu não pertença a nenhuma convenção, porque o ministério é próprio agora, né? Mas eu, iniciei fazendo parte de duas assembleias, né? De outras duas assembleias. Então, eu estive durante um tempo sujeito, né, à autoridade dos líderes que estavam também ligados e sujeitos à autoridade da convenção. Então a gente nota que esse camarada, ele era uma pessoa importante, o tal de Pazur. Ele era presidente na casa do Senhor. E aí olha o que acontece, a Bíblia diz que ele ouve Jeremias profetizando, mas não é esse o problema. O problema é que ele ouve Jeremias profetizando, e aqui o texto deixa claro, estas coisas. O texto deixa claro que ele ouve Jeremias profetizando, mas a profecia de Jeremias era uma profecia ardida, era uma profecia difícil, era uma profecia contrária ao sistema religioso e também, podemos dizer, até secular da época. E aí ele ouve Jeremias profetizando, mas não é qualquer profecia, ele ouve Jeremias profetizando contra eles. Que é o que diz o versículo 1, né? Ouviu a Jeremias profetizando essas coisas. Olha o que o presidente da convenção vai fazer. Presta atenção para você que fica baseado em convenção. Então feriu Pazur ao profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. Amados ouvintes, queridos irmãos, simpatizantes na fé, o texto de Jeremias está mostrando que Pazur fere Jeremias e Pazur coloca Jeremias no tronco. E detalhe, ele coloca Jeremias no tronco que está na porta na casa do Senhor, na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. Ou seja, Jeremias, por pregar a verdade, presta atenção, você quer conhecer a verdade ou você quer ficar enganado? Se você quer conhecer a verdade, escuta o que eu vou dizer. Jeremias prega a verdade e por pregar a verdade, acontecem duas coisas com ele, para não dizer três. A primeira, Jeremias apanha. Só que o detalhe é, Jeremias não está apanhando de estranhos. Jeremias não está apanhando de ímpio. Jeremias não está apanhando de incrédulo. Jeremias está apanhando do presidente da convenção. Pergunta, o que o presidente da convenção, que seria a maior autoridade, né, dentro de uma hierarquia religiosa, tem contra Jeremias? É que Jeremias está falando o que o presidente, o que os líderes que estão junto com o presidente e também os que estão abaixo deles têm que ouvir. Ah, pastor, quer dizer que se eu entregar recado para o líder, para o presidente, para o pastor presidente, para não sei quem, eu posso ser uma pessoa que vai ser ferida, que ele vai ferir o meu ministério, que ele vai me cortar? Exatamente. Exatamente, meu irmão. Por isso o tema da mensagem é: o Senhor o disse, ou seja, Jeremias vai falar, custe o que custar. O presidente da convenção não faz só isso. O presidente da convenção coloca Jeremias no tronco. Você conhece alguém que por falar a verdade foi parar no tronco? Ah, pastor, não estou sabendo quem é. Então eu vou te recordar, Jesus de Nazaré. Porque a Bíblia diz que Jesus também apanha e Jesus só falava a verdade. E a Bíblia diz que Jesus também vai parar no tronco. Por quê? Porque Jesus também profetizava a verdade. Então começa a perceber, meu irmão, minha irmã, simpatizante da fé, começa a perceber que falar a verdade tem um preço. O profeta paga um preço para ser profeta.
E o profeta paga outro preço por profetizar a verdade profética. Ou seja, eu tenho um preço que eu pago para me tornar vaso. E depois que eu sou vaso, eu tenho um preço que eu pago por anunciar o verdadeiro evangelho. Então, se você quer saber se uma pessoa é vaso, olha para a vida dele e não veja o que ele tem ou o que ele conquistou. Veja o preço que ele pagou. Procure conhecer a biografia dele. Procure conhecer a história dele. Pastor, eu conheço a história do pastor, ele vive sempre às mil maravilhas, desconfie. Pastor, eu conheço a história da irmã, mas a irmã nunca passou prova, desconfie. Pastor, eu conheço a história da missionária tal, mas a missionária tal vive sempre tudo bem, desconfie. Pastor, mas Deus não quer as coisas boas para nós? Deus tem as coisas boas, mas quando você fala a verdade, você apanha. Quando você fala a verdade, você vai pro tronco. E quando você fala a verdade, acontece uma terceira coisa, que é uma consequência. Ele vai ser colocado na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. Ou seja, ele está apanhando no lugar onde ele deveria estar sendo honrado. Ele está apanhando para todo mundo ver na casa de Deus. Por quê? Porque na casa de Deus também tem os assassinos de profeta. Ai, pastor, é verdade isso? É. Principalmente se o ministério perdeu a direção e está adivinho. Porque não sei se você sabe, mas você vai aprender hoje. Não sei se você sabe, mas tem muita gente que deixou de viver pela revelação e vive na adivinhação. É o pastor que adivinha, é o pastor que vive adivinhando coisas para ele poder fazer o que ele quer. Ah, Deus ele gosta disso aqui. Aí ele vai lá, eu acho que Deus gosta disso aqui, então eu vou fazer. Você acha que não tem gente fazendo isso? Você acha que não tem líder fazendo isso? Ah, eu acho que não tem problema colocar isso aqui na casa do Senhor. Aí ele vai lá e coloca. Ah, eu acho que não tem problema, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E ele vai lá e vai colocando as coisas que ele acha, que ele adivinha que seja boa para a casa de Deus. Aí vem o Jeremias. O Jeremias é aquele que está pagando o preço, que é profeta mesmo, que não se vendeu. Aí o Pazur escuta essas coisas que não tá nada no que o Pazur queria ouvir. Aí o Pazur pega o Jeremias e faz o quê? Fere, prende e humilha. A mesma coisa que aconteceu com Jesus aconteceu com Jeremias. Claro que com Jeremias numa medida menor, porque Jeremias não é Jesus, né? Mas a gente percebe que isso está vindo da liderança religiosa. Quem foi que articulou para Jesus morrer pela mão dos romanos? A liderança religiosa. Por isso, meu amado ouvinte, simpatizante da fé e até irmão que nos ouve, você precisa, presta atenção nisso aqui, eu estou sendo um Jeremias para você hoje, se você quiser. Você precisa urgente pedir para o Senhor se é para você estar no lugar que você está. Ai, pastor, o senhor está querendo tirar eu da igreja? Não. Eu estou querendo que você saiba aonde está, com quem está e por que está. Porque Jeremias não estava no palácio. Porque se Jeremias profetiza coisas boas, Pazur não bate nele, não manda ferir ele, Pazur não bota ele no tronco e Pazur não humilha ele. Pazur só está fazendo isso com Jeremias porque Jeremias, no versículo 1, profetiza essas coisas que são, essas coisas que Deus manda ele falar. Ai, pastor, eu nunca fiz esse teste para saber onde eu estou, com quem eu estou e por que estou ali. Pois é. Porque essa questão de estar no lugar certo, irmão, é tão séria, tão séria, tão séria. Deus está mandando eu falar que a questão de lugar tem a ver com a nossa salvação. Como assim, pastor? O lugar que você vai não é para o céu? Ah, é, pastor, eu quero ser salvo. Então, se você quer ir para o céu, você está referenciando um lugar. Então, você tem que estar no lugar certo para ser salvo. E qual é o lugar certo? O lugar onde Jesus vai te levar. E para onde é que Jesus vai levar os salvos? Para ele mesmo, para os céus. Claro, vai ter o milênio aqui, tudo, mas eu estou falando no final das contas, né? No resumo de tudo. Então, se o lugar final, aonde eu vou estar com o Senhor, é o mais importante,
ou seja, o lugar define a minha condição, na terra não é diferente. Na terra, você tem que saber se o lugar que você está faz sentido ou não. Ai, pastor, eu nunca questionei isso, pastor. Eu estou indo lá porque a igreja é evangélica. Disseram para mim que é uma benção, eu vou lá, eu me sinto bem. Ué, mas você está adivinhando. Deus não falou lá em Deuteronômio 18 que não quer adivinho? Você está adivinhando que lá é bom. Você está achando que lá é bom. Mas você não tem que achar, você tem que ter certeza. Por quê? Porque é a tua vida que está sendo colocada em primeiro lugar. Tua salvação. Ai, pastor, eu nunca pensei nisso. Pois é, o céu é um lugar, o inferno é outro lugar. Você pode estar indo num lugar que você acha que é bom, mas esse lugar pode estar te conduzindo para o inferno. Porque aquele lugar tem pregações do inferno. Eu estou sendo um Jeremias aqui que eu estou falando tudo contra presidentes de convenção. Estou falando contra líderes aí, que eu estou dando nome? Não estou. Mas o Espírito Santo sabe com quem ele está falando e com quem ele quer falar. Pastor, então esse negócio do lugar, se eu estou na igreja certa, no lugar certo, tem tudo a ver. É, irmão, tem tudo a ver. Porque se o teu líder está desviado, ele está te levando para o lugar para onde ele está indo. Agora, se o teu líder está em Deus, apoia ele, abençoa a vida dele sendo fiel a ele, honrando a Deus e honrando a ele. Não estamos pregando rebeldia contra líder aqui. Por outro lado, também não estamos pregando que você tem que aprovar porque é uma igreja, porque tem pregação, porque tem conjunto, porque tem louvor. Isso não garante que a igreja é santa. Se eles não têm a direção de Deus, é a adivinhação. Ai, pastor, eu nunca ouvi isso, pastor. E se aconteceu no texto bíblico, irmão, medita comigo, se Jeremias está sendo ferido pelo presidente da casa, você acha que não acontece hoje? Para que esse texto está escrito aqui na Bíblia Sagrada? Porque Deus está querendo dizer, Deus está querendo mostrar, Deus está querendo revelar que isso acontece. Para você ver como o lugar é importante, Deus está mandando aqui, irmãos. Eu não ia colocar esse texto, mas Deus está mandando. Eu vou colocar aí na live para vocês. Atos capítulo 2. Vou ler só o versículo 1. A igreja vai ser inaugurada. Ó, questão de local de culto, tá? Para você aí que quer ser bem bíblico e também para entender o que Deus está falando. Atos capítulo 2 está escrito assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, olha agora, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pronto. Ou seja, existia um lugar para eles estarem no culto santo. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, mas aquele lugar era de Deus, aquele lugar era aprovado. Mas tem muito lugar hoje que é reprovado. Tem muito lugar hoje que é descontinuado, ou seja, já não está na direção de Deus faz tempo. E você está achando que está na direção. Por quê? Porque você não se baseia pela direção da palavra, você se baseia pela sua adivinhação. Pastor, eu não sabia, pastor, que Deus me perdoe. É, irmão, que Deus te perdoe e que você crie juízo. Porque a tua alma que está sendo levada para esse lugar, e esse lugar vai ser um meio para te levar para o lugar onde ele está mais alinhado. Se tiver alinhado com o céu, te levar para o céu. Se tiver alinhado com o inferno, vai te levar para o inferno. E tem pregações que são pregações do inferno, que são pregações onde não se menciona que Pazur bate no Jeremias, que Pazur prende o Jeremias no tronco, que Pazur humilha Jeremias. Ah, pastor, eu nunca ouvi falar disso. Não pregam para mim essas coisas, pastor. Pois é. Então Deus está te esclarecendo hoje. Olha o que diz o versículo 3. Agora Deus traz o profeta Jeremias. O profeta Jeremias entrega o juízo. Aí o Pazur faz essas 3 coisas, né? Fere, prende no tronco e humilha. Aí a gente pensa assim, o Jeremias vai aliviar, né? Porque se o Jeremias está apanhando, o que o Jeremias vai fazer? Ele vai amenizar a mensagem para ele ser liberto da prisão, para ele ser liberto. Olha o que a Bíblia diz. Então lhe disse Jeremias, acompanha aí, versículo 3. O Senhor já não te chama Pazur, e sim terror,
por todos os lados. Ou seja, agora ele está perdendo o nome. O nome, irmãos, tem a ver com a nossa condição. Porque quando Deus foi abençoar, quando Deus foi trabalhar na vida de Abrão, Deus mudou o nome. Quando Deus deu um cumprimento de uma promessa, quando Deus elevou a vida de Abrão, ele se torna Abraão. Deus aumenta o nome dele, muda o nome dele. Quando Deus vai abençoar Sara, né, ele faz a vida de Abraão ser abençoada pela mudança do nome. Quando Deus vai usar Paulo, ele não muda só o caráter de Paulo, ele muda o nome, porque era Saulo, e Saulo se converte em Paulo. Então a gente nota pela Bíblia que o nome tem a ver com a nossa condição espiritual. Por exemplo, lá no Novo Testamento, tem um texto que diz que lá, no final de tudo, no Apocalipse, fala que Deus nos dará uma pedrinha que vai ter um nome, a qual aquele que vai receber essa pedra, e que essa pedra tem esse nome, que naquele momento só a pessoa que recebe a pedra sabe qual é o seu novo nome. Então o nome tem a ver com a nossa identidade. Quando Deus muda o nome de Pazur, e agora chama ele de terror por todos os lados, Deus está dando um nome para ele, mas não é para abençoar. Deus está dando um nome para decretar a maldição sobre ele. Então às vezes tem líder, irmão, que é amaldiçoado. E quem está amaldiçoando esse líder? Através de quem Deus está amaldiçoando? Através de Jeremias. Você vê que Jeremias não afinou, Jeremias não mudou o discurso, como muitos profetas fizeram ao longo do caminho. Jeremias continuou, porque ele poderia estar na prisão e falar, se eu profetizar de novo contra ele, ele vai me matar. Mas Jeremias continua profetizando e profetiza mais ainda. Agora Deus amaldiçoa a vida do Pazur, que não se chama mais Pazur, de uma forma que Deus dá um decreto para ele. Você está amaldiçoado. Imagina um profeta fazer isso hoje. Ele vai ser tratado como alguém que não tem amor, não é isso? Pois é, mas a Bíblia mostra que chegou num ponto em que Deus não tinha outra mensagem para dar para esse Pazur. O versículo 4 diz o que vai acontecer, né? Não é, a gente não vai achar, a gente vai ver aqui o que vai acontecer. Diz assim, pois assim diz o Senhor, eis que te farei ser terror para ti mesmo, e para todos os teus amigos. Estes cairão à espada de seus inimigos, e os teus olhos o verão. Todo Judá entregarei nas mãos do rei da Babilônia. Estes os levará presos à Babilônia e feri-lo-ás à espada. Deus está dizendo para Pazur, você está arruinado, e todos os teus amigos vão também estar na mesma ruína. Ou seja, vocês estão na condição de condenação total. Aí o texto completa dizendo, no final do versículo 4, que eles vão cair na mão do rei da Babilônia. O que é a Babilônia? Cativeiro. O que Deus está querendo dizer aqui, pastor? Deus está querendo dizer que se você andar do lado do Pazur, você vai ser preso e vai ser cativo na Babilônia. O mundo vai ter poder sobre você e vai acabar te escravizando. Pastor, quem que é o rei da Babilônia? Satanás. Não, pastor, rei da Babilônia tem outro nome. O nome do fantoche que ele usa é um, mas o nome daquele que usa o fantoche é Satanás. Se você estiver debaixo de uma autoridade Pazur, que está sendo condenada pelo Senhor, você vai cair em condenação e você vai se tornar, no final, escravo daqueles que são contra Deus. Ai, pastor, então eu preciso me livrar dessa maldição urgente. Pois é, você precisa tomar uma atitude. Você precisa definir o que você quer. Você quer agradar a você ou ao teu líder, ou você quer agradar a Jesus? De novo, se o teu líder está no Senhor, honra ele, abençoa a vida dele, respeita ele, obedece ele. Mas, se ele não estiver, se ele for presidente da convenção, mas estiver vivendo de achismo, se ele está na maldição, se ele está sendo decretado como maldito, não fique debaixo dessa liderança. Porque senão o rei da Babilônia vai te escravizar. Olha o que diz o versículo 5. Também entregarei toda a riqueza desta cidade,
todo fruto do seu trabalho e todas as suas coisas preciosas. Sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei nas mãos dos seus inimigos, os quais hão de saqueá-los, tomá-los e levá-los à Babilônia. O que o Espírito Santo me mostrava é que Deus, quando deixa a gente à mercê da Babilônia, porque nós somos desobedientes, porque nós queremos viver de achismo, de adivinhação, a consequência é a escravidão espiritual, versículo 4, e a outra consequência é que a riqueza e todo o trabalho, o fruto do trabalho precioso, vai ser tomada de nós. Em outras palavras, as promessas nos são roubadas. Ah, pastor, então esse é um dos motivos do porquê tem muita gente que não tem acesso a promessas. É verdade. Porque ele te rouba naturalmente e te rouba primeiro espiritualmente. Ele te rouba primeiro espiritualmente, depois te rouba naturalmente. O fruto do teu trabalho não é mais teu, porque tu é escravo. Então o que você conquistou, ele vai tomar. Era para você receber, mas não chega na tua mão, porque o escravo não tem direito a nada. Ele diz, todas as suas coisas preciosas, sim, para não ter dúvida, sim, versículo 5. Todos os tesouros dos reis de Judá, está falando do povo de Deus, entregarei nas mãos dos seus inimigos. Veja que Deus está cooperando para o inimigo tomar posse daquilo que era nosso, daquilo que deveria ser nosso, os quais hão de saqueá-los, tomá-los e levá-los à Babilônia. Então a consequência do pecado, irmão, de não ouvir a Deus, de não entender se a liderança é de Deus, de não orar pedindo confirmação do que Deus tem falado pelos profetas, de não se preocupar com aquilo que Deus tem falado, não se guiar pelo que Deus tem falado, mas se guiar por aquilo que a gente quer ouvir, por aquilo que nosso coração se agrada em ouvir, a gente está correndo o risco de ser escravo espiritual, de ser tomado como escravo de Satanás, e a gente vai perder acesso aos bens, até materiais, às promessas do Senhor, ao fruto do nosso trabalho, que pode ser entendido como nosso galardão, e também pode ser entendido como os tesouros do rei de Judá, que seria também as nossas bênçãos que até o Senhor tinha para nos dar, que até seriam para nós, endereçadas a nós. Então Deus está mostrando para nós, irmãos, que nós temos que ter uma posição de definição. Deus não quer mais ninguém em cima do muro. Essa palavra está falando com alguém que precisa entender que lado você vai ficar. Porque se você ficar negligente, o que é o negligente? Você não vai para o lado das coisas erradas, mas você também não se posiciona em Deus. Resultado, o rei da Babilônia vai te capturar. O rei da Babilônia, que é Satanás, vai te adotar. Porque se você não for filho do pai e ficar aí meio aí sem direção, pode ter certeza que você vai ser adotado por Satanás. Porque quem não tem o Espírito da revelação, quem não tem o Espírito Santo, quem não tem Jesus na vida, não pode entender os mistérios de Deus. E se você não entende os mistérios de Deus, você está sujeito a qualquer espírito que venha para dizer para você que é de Deus. Qualquer espírito que venha para você, para que você seja convencido do erro. Você quer ver? Olha o texto da Bíblia. O Senhor me trouxe aqui, irmãos, para um texto, amados ouvintes, simpatizantes da fé, 1 João capítulo 4, não ia colocar, mas o Senhor nos trouxe aqui para meditar e também para incluir na live. Está escrito assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem
e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, o Espírito Santo me trazia para este texto, que por si só já fala por si, né? Mas a gente pode pontuar algumas coisas que o Senhor nos traz aqui, algumas coisas que o Senhor está trazendo para mim. A primeira delas é que no versículo 1, o Senhor mostra que há uma infinidade, ou uma quantidade muito grande de falsos profetas. Ele diz, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Ou seja, nós podemos entender, irmãos, que os falsos profetas, eles não estão nem só dentro das igrejas, eles estão anunciando coisas por aí. Eles estão fazendo campanhas, eles estão fazendo proliferar as suas mentiras. Eles estão mundo fora, ou seja, eles não estão escondidinhos dentro de um templo só, né? Eles estão ativos. Então, o fato do camarada pregar, o fato do camarada ser eloquente, não quer dizer que ele é de Deus. Quer dizer que ele faz conhecer aquilo que ele tem a anunciar. O versículo 2 diz, nisto reconheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Isso aqui, irmão, me chamou muita atenção. É um texto que eu já li, mas é um texto que está me chamando a atenção porque a gente tem que perguntar. A gente pode fazer a prova e Deus está mostrando que a gente pode ver se aquele que entrega a revelação, se ele confessa que Jesus Cristo veio em carne. Não só se ele confessa Jesus Cristo, mas se ele confessa que Jesus Cristo veio em carne. Por quê? Porque o espírito mau não tem corpo. Presta atenção. O espírito maligno não tem forma, ele é uma coisa espiritual. Jesus não. Jesus veio em corpo, ele em carne. Jesus tem na Santa Ceia, ele diz que o pão é a sua carne e que o seu sangue é o vinho. Ele tem elementos que trazem a naturalidade. Então o Espírito Santo está mostrando que para ser natural, para ser de Deus, tem que se identificar com coisas que têm a ver com o mundo também, no sentido de que uma pessoa que é de Deus, ela não é uma pessoa, vamos dizer assim, fora da realidade, né? Ela é uma pessoa que tem uma vida de coerência na carne, assim como ela tem uma vida de coerência no espírito. Entende isso? No versículo 3 ele diz, todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Aí ele diz, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente, já no tempo de Paulo, né, já está no mundo. E aí, ele está dizendo, se lá no tempo de Paulo já estava, imagine hoje. E aí no versículo 4 o Senhor me chamou a atenção também. Ele diz, filhinhos, vós sois de Deus. E aqui me chamou mais atenção. Já e tendes vencido os falsos profetas. E aí ele diz, o que está em nós é maior do que está no mundo. O que Deus me chamou a atenção, irmãos, é que Deus mandou escrever através da vida do 1 João aqui. O Senhor mostrou que há uma guerra. Alô, pastor, não entendi. Existe uma batalha e uma dos frontes da batalha é contra os falsos profetas. Você muitas das vezes escuta as pessoas dizendo que estão lutando contra o diabo. Você escuta as pessoas dizendo que estão lutando contra a carne. Você escuta as pessoas dizendo que estão lutando a batalha não sei o que lá. Mas Deus está dizendo que existe uma das batalhas principais, é a batalha contra os falsos profetas, porque o escritor aqui declara que já tem, vós sois de Deus e tendes vencido. Eu não posso vencer algo do qual eu não lutei. Compreende? Então, se venceu, é porque lutou. E se lutou, é porque identificou que os falsos profetas são adversários. Ai, pastor, então agora me caiu a ficha. Então eu posso estar num culto,
Eu posso estar ouvindo uma pessoa pregar e se ele é um falso profeta, ele é um adversário da minha alma com o microfone na mão? Exatamente. Exatamente isso é o que ele é. Pastor, mas isso é muito sério, pastor. Isso aí, eu nunca ouvi ninguém falar isso. Pois é, irmão, mas está na Bíblia, Novo Testamento. Eu estou fazendo menção de Jeremias, que era o antigo, mas você vê que o escritor lá de 1 João diz que já tendes vencido os falsos profetas. Se venceu, é porque entendeu que existe este tipo de batalha pessoal. Aonde que o falso profeta se apresenta? Se fazendo passar por verdadeiro. O falso profeta, irmão, não é um feiticeiro. O falso profeta, presta atenção, Deus está mandando frisar isso aqui. O falso profeta não é um macumbeiro. O falso profeta não é um pai de santo. O falso profeta é um pregador. É claro que para quem não conhece a Deus, o falso profeta pode ser um macumbeiro, pode ser um feiticeiro, pode ser coisas assim. Mas para quem conhece a Deus, e o texto aqui de 1 João diz, filhinhos, ou seja, Deus está falando com os dele. Quem que é o falso profeta? Porque sendo de Deus, você não vai ouvir o macumbeiro. Você sendo de Deus, você não vai ouvir o feiticeiro. Você sendo de Deus, você não vai ouvir o cara da Umbanda, do Candomblé. Agora, você sendo de Deus, você vai, a princípio, prestar atenção em quem? Em quem prega, em quem profetiza, em quem entrega recado. Só que Deus está dizendo para os filhinhos, está aqui escrito aqui, já tendes vencido os falsos profetas. Ou seja, Deus já havia instruído a sua igreja a combater o combate. Uma das batalhas principais é contra as falsas palavras, as falsas profecias, as falsas revelações do Evangelho, que prega algo que não é o que o Espírito Santo tem para anunciar. Amém? Então eu creio que deu para entender. O Senhor se fez revelar, eu creio. Você pode inclusive pedir para o Senhor mais confirmação dessa palavra. E Deus vai continuar falando com aqueles que estão abertos a ouvir a sua voz. O tema da mensagem é este: o Senhor o disse, ou seja, Deus diz o que tem que dizer, escuta aquele que tem juízo. Deus abençoe a todos, que todos possam estar na paz do Senhor.